E a melhor época do ano chegou, e com ela os panetones, que são uma delícia, né, gente? Quem não gosta de panetone? Bora aprender uma receita de panetone comigo? Vamos precisar de 1 quilo de farinha de trigo inicialmente e também um sachêzinho desse aí de fermento para pão. Vamos misturar ali com a mão ali esses ingredientes secos e depois acrescentar 300 ml de leite, tá? Depois de misturar o fermento na farinha, acrescenta aí o leite. Precisou de um pouco mais de leite, então acrescentamos mais 200 ml de leite, totalizando 500 ml de leite. Vamos colocar ali também uma colherzinha rasa de sal e mexer, tá? Meu pai começou a fazer ali para mim, porque na verdade quem vai fazer essa receita aí é ele, né? Eu só gravei e tô aprendendo e ensinando para vocês também aqui, porque ele é padeiro, como eu já falei para vocês aqui. A gente sempre faz panetone todo ano e fica uma delícia. Gente, como vocês podem perceber, a massa ela fica bem durinha, mas é desse jeito mesmo, tá? Você mistura ela bem ali dentro da vasilha, depois coloca ela na mesa e vamos sovar essa massa. Não precisa, assim, sovar muito, porque, como eu disse, inicialmente ela vai ficar meio grossinha, tá vendo? Como ali meu pai consegue sovar, mas não com muita facilidade, né? Mas aí você vai misturando, porque é muito importante misturar todos os ingredientes. Então, sovando para misturar os ingredientes bem. Ela fica meio durinha mesmo, tá? É o ponto dela, é esse. Agora vamos enrolar, fazer uma bolinha. E aí você coloca na vasilha onde você colocou os ingredientes. Coloca um plástico e um pano por cima. Deixa crescer por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do tempo que tiver aí na sua casa. Se tiver calor ou se tiver frio. E como eu estou mostrando para vocês ali o que nós vamos utilizar, as gotas de chocolate precisam estar congeladas, tá? Eu vou fazer panetone tanto de chocolate quanto de frutas. Então, ali, ó, a massa já cresceu depois de 1 hora e meia, mais ou menos. Agora vamos acrescentar os demais ingredientes, que são esses aí que vocês estão vendo. Vamos começar com o açúcar. A xícara que eu utilizei é a xícara de 240 ml, tá? Então, vamos utilizar aí 2 xícaras de açúcar. E também 5 ovos, tá? 5 ovos inteiros. E você que ainda não é inscrito no meu canal e está aqui assistindo, te convido a se inscrever no meu canal. Já clica no gostei, compartilha com seus amigos que gostam de receita. Por aqui sempre tem receita. E depois, gente, nós vamos estar acrescentando aí 200 gramas de margarina, tá? E se você tiver uma balancinha aí, quiser pesar 200 gramas certinho, meu pai já tem, né, mais ou menos a prática. Na verdade, ele já tem muita prática, né? Então, ele já sabe ali mais ou menos quantas colheres são de manteiga, de margarina. E ele foi colocando ali a quantidade de margarina. E depois da margarina, nós vamos voltar a sovar essa massa, tá? Ela vai ficar meio molinha, você vai quebrando ela, vai amassando assim bem, para esses ingredientes misturar bem na massa, né? E ela fica completamente molinha, tá vendo como ela fica bem pegando na mão até, né? Primeiro precisa amassar bem aí, ó, para ela poder ficar totalmente molinha e depois vamos acrescentar a farinha de trigo. Eu coloquei de uma vez mais da metade. Depois eu vou mostrar para vocês que sobrou bem pouco ali de farinha. Vamos acrescentar também 2 pacotinhos de fermento e misturar ali com a colher, ó. Tá vendo ali a quantidade de farinha que sobrou? Não foi muita. Vamos misturar ali com a colher essa farinha de trigo junto com o fermento, né, os ingredientes secos por cima ali da massa, misturando bem e depois coloca a mão na massa de novo e bora sovar mais, porque, né, pão, tudo isso precisa de sovar bem. Panetone também, assim como o pão, precisa de sovar bem, porque é essa daí que vai ser o que vai dar depois, vai fazer total diferença, né? O panetone fica maravilhoso. Então você tem que sovar aí, ó. Aí precisou de um pouco mais de farinha, acrescentei um pouquinho mais de farinha. No final das contas, você vai utilizar todo esse outro pacote de farinha de trigo, porém vai sobrar no finalzinho, você deixa um pouquinho só para polvilhar por baixo, assim, na hora de sovar. Vamos utilizar também a essência de panetone, tá, gente? A essência de panetone é muito importante. Vocês conseguem achar com facilidade, não é difícil de achar. Geralmente, onde você for comprar a forminha, você vai achar também a essência em lojas que vendem casa de doce, né? Loja que vende materiais para festa, né? Que geralmente pessoas que trabalham com doce compram. Não é difícil. Acrescentei ali um pouquinho mais de farinha de trigo e agora, ó, vamos transferir esta massa para a bancada ali, polvilhando ali a farinha de trigo e
Agora, bora sovar bem. Tá vendo ali que é a mesma farinha de trigo que eu tô utilizando. Então, ao todo, vamos usar 2 kg de farinha de trigo. E ali você vai sovando bem essa massa. Tá vendo ali que o meu pai tá sovando bastante, né? Eu acelerei um pouquinho para não ficar um vídeo muito extenso. Mas é só você ir mesmo sovando e não esquece de ir polvilhando a farinha de trigo na mesa para não grudar. E ele abriu ali bem, ó, porque se fosse na padaria teria o cilindro, né? Mas como não tem o cilindro, então a gente precisa usar as mãos mesmo. Ele vai abrindo, depois ele enrola, sova mais um pouquinho. E agora essa massa já está lindona e já está no ponto para a gente misturar os demais ingredientes. Vamos ali, como vamos fazer 2 tipos de panetone, vamos cortar. Primeiro vamos utilizar o de gota de chocolate, né? E depois vamos usar as frutas cristalizadas. Meu pai cortou ali, ó, metade da massa para fazer o de chocolate, a outra metade para fazer o de frutas. E ali é só misturar bem, tá? Você mistura só para poder pegar essa gota de chocolate em todo a massa. E depois vamos cortar pedacinhos. E aí é muito importante medir, tá, gente? É muito importante medir porque para poder ficar certinho. Então, são 500 gramas, tá? Nessa embalagem de panetone, que é o tamanho padrão de panetone que você costuma comprar na padaria, aqueles que vêm dentro da caixa, né, que são industrializados. É o tamanho padrão aí de panetone que a gente costuma encontrar no mercado. Então, 500 gramas, aí você coloca ali a bolinha dentro da forminha, não precisa de nada, gente, é só colocar. Essa forminha aí, você compra, ela já é pronta para isso. Então, não precisa fazer nada, só mesmo colocar a massa ali. E agora vamos misturar o de frutas. As frutas cristalizadas você pode comprar no mercado. Geralmente não vai vir a uva passas, tá? A uva passas nós acrescentamos, né? Compramos por fora separadamente e depois misturamos com as outras frutas. E ali, ó, meu pai achou que a massa estava um pouquinho seca, então ele deu uma sovadinha ali com a farinha de trigo, só para poder dar uma, né, não ficar tão molhada, tão úmida, por causa que tinha muitas frutas, então ela ficou um pouquinho úmida a massa. Mas nada que impeçasse, né? Nada que fosse fazer diferença, nem fosse deixar ruim esse panetone. E ali ele pesou também 500 ml, 500 gramas, né? 500 gramas, falei errado, desculpa, gente. 500 gramas de massa ali de panetone. E do mesmo jeito, coloca ali dentro da forminha. Rendeu bastante, se eu nem me engano, renderam 7 panetones, tá? 7 panetones, 2 kg de massa. Então, assim, rende bem, tá, gente? O ideal é que você faça num dia cedo, aí depois você tem que deixar crescer, porque ele demora para crescer, tá, gente? Vai deixar dentro do forno, crescendo. E olha só, eu vou mostrar para vocês depois o ponto que você vai colocar ele para assar. E ele ainda tá crescendo ainda. E aí, quando ele tiver desse jeito aí você pode colocar para assar. Mas antes de você colocar para assar, você pincela ele com ovo para ficar bem douradinho por cima. E também pré-aquece o forno antes de colocar ele, tá? É muito importante esses 2 passos. Pré-aquecer para ficar maravilhoso. E depois é só se deliciar com esse panetone. E um beijinho para vocês, até o próximo vídeo.